Boa noite, queridos. Hoje nós vamos nos voltar para a Palavra de Deus nessa série Cristão, Ateu, afirmando crer em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Nós vamos tratar de um dos temas mais importantes para viver e vivenciar a verdadeira experiência cristã. Na semana passada nós falamos, creio em Deus, mas não consigo parar de me preocupar. O tema de hoje é, creio em Deus, mas tenho dificuldade em perdoar. Não vou pedir para que você diga amém, não. Mas todos nós, em maior ou menor escala, grau, enfrentamos essa dificuldade. Eu vou dizer a você logo de início que perdoar não é algo natural. Nós vamos aprender hoje que perdoar é algo sobrenatural. Não é natural. Por isso que aquele que está lutando contra uma postura não cristã, uma postura ateísta na sua vida, diz assim, eu creio em Deus, mas eu tenho dificuldade em perdoar, e eu reconheço que para viver a vida cristã coerentemente, eu tenho que aprender a ser um perdoador. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre a dificuldade que todos nós temos, em maior ou menor grau, de lidar com as ofensas contra nós, com os pecados contra nós. O que nós sentimos e como nós reagimos quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém nos decepciona, quando alguém nos maltrata, quando alguém fala mal da gente, quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém age com gratidão. Qual a resposta natural? Por certo, não é o perdão. Quando alguém nos trai, quando alguém nos ofende, quando alguém quebra a confiança, quando alguém é ingrato conosco, quando alguém nos magoa, quando alguém nos decepciona, a nossa reação natural é raiva, ódio, frustração com isso, podendo caminhar para a amargura. É o nosso sentimento e a nossa reação natural. Não é isso que acontece com você, ou você não é desse mundo? Ou você é muito santo? Todos nós, Deus nos criou assim, graças a Deus, Deus nos deu sentimentos para que a gente descubra e lide com eles. Nós não podemos ser dominados pelo sentimento, mas todos nós. Agora, a verdade é que nós não vivemos num mundo perfeito, nós vivemos nesse mundo, guarde isso, nós vivemos nesse mundo pecando contra as pessoas e as pessoas pecando contra nós. Essa é a realidade. Então, não vamos nos colocar aqui na vitimização. Nós magoamos e somos magoados. Nós ofendemos e somos ofendidos. Nós vivemos nesse mundo imperfeito, e nós somos humanos, imperfeitos, e nós falhamos e fazemos isso um com os outros. Nós desejamos em Cristo que façamos cada vez menos. O cristianismo é isso, nos tornando pessoas melhores. Mas nós, mesmo assim, nos nossos relacionamentos, fazemos isso. Então, sempre que nós lidamos com essas situações de ofensa, de pecar, ou de alguém pecar contra nós, nós nos vemos diante de uma situação. Nós vamos perdoar ou não vamos perdoar? Eu digo que nós nos vemos diante dessa escolha, porque essas situações são inescapáveis. Inescapáveis. Todos nós nos vemos diante de situação ou dessas situações que eu citei. Mágoa, decepção, traição de alguém, ingratidão, e aí nós temos que fazer uma escolha, vou perdoar ou não vou perdoar? Depois daquele sentimento inicial, o que eu faço? Agora, a verdade é que não existe nada mais importante para a nossa saúde espiritual e emocional do que a escolha pelo perdão. Eu costumo dizer que o perdão é uma das coisas mais difíceis, mas na vida cristã é o primeiro degrau. É básico, é o mais difícil. E nós, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual, nós temos que decidir sermos perdoadores. Agora, perdão é algo lindo quando falado, mas praticado não é fácil. Né? Quem não se emociona assistindo um depoimento na TV ou lendo uma coisa de alguém que perdoou? Por exemplo, você leu lá os casos de gente que viveu nos campos de concentração nazista e perdoou.
os carrascos, nós ficamos emocionados. Quando a gente vê uma mãe que perdoou aquele que assassinou o seu filho, a gente se emociona. Então é lindo, quem não se emociona? Mas quando diz respeito a nós, uma coisa a gente vê, outra coisa a gente achar lindo, e é verdade, porque o perdão é algo divino, e tudo que é divino nos emociona, mas a grande questão é nós lidarmos nas nossas situações de perdão. Como diz o C.S. Lewis, todos consideram o perdão uma ideia muito bonita, até precisarem perdoar alguém. Não é isso? É uma ideia maravilhosa. Divina, é divino. Essa semana mesmo eu relendo testemunhos, queridos. Testemunhos de gente que perdoou. Assassinos dos filhos. Li a história que aconteceu vários anos atrás de um pai cujos seguranças de um supermercado sequestraram seu filho, um oriental, mataram seu filho e ele perdoou, lidou com isso, com essa dor. A gente vê isso, eu leio as histórias dos campos de concentração, Viktor Frankl e outros mais, mas a verdade é que é uma ideia bonita, muito difícil de ser praticada, mas ela é libertadora. John Wesley, fundador do metodismo, alguém um dia chegou para ele e falou assim, olha, eu não perdoo. E ele falou assim, eu espero que você nunca peque. Porque a nossa dinâmica de vida é isso, eu tenho que perdoar e eu tenho que pedir perdão também. Então, é algo maravilhoso, mas é algo divino. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre esse desafio do perdão. Perdão é difícil, mas é uma necessidade humana, é uma ordem divina. Inúmeros textos, oração conhecida como oração do Pai Nosso, como que nós somos ensinados a orar, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero que você guarde a expressão dívida. Ele não fala perdoa os nossos pecados. Outra tradução até diz, mas guarde essa expressão. Porque essa é a dinâmica mesmo. Quando alguém peca contra você, tem uma dívida. Então ele diz assim, perdoa, Deus, as nossas dívidas que nós temos contigo, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, como já foi lido aqui hoje, ele diz no versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E em Colossenses capítulo 3, ele fala, verso 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, perdão é absolutamente essencial para a nossa saúde emocional, saúde física, e é uma ordem de Deus. Eu quero pensar em primeiro lugar aqui, existem alguns falsos conceitos do que é perdão. Por exemplo, tem gente que acha que perdão é um sentimento. Eu não senti vontade de perdoar. Então, se você esperar sentir vontade, desista. Então, perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. Atitude em obediência à palavra de Deus e uma escolha sábia para o nosso bem. Então, é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Depois vem o sentimento. O sentimento acompanha a atitude. Mas nunca é o sentimento primeiro. Então, perdão, não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude em obediência à palavra de Deus, para o nosso bem-estar e para a nossa comunhão com o irmão e com Deus. Outro equívoco, alguns dizem assim, perdoar é esquecer. Será que perdoar é esquecer? Pelo menos do ponto de vista de memória, não. Porque a nossa mente é como um HD de computador, vai gravando tudo aqui. E aquelas memórias em que tem uma emoção associada, mais ainda. Você pode esquecer até se você foi em algum lugar ou não, você pode esquecer de algum compromisso, de algo que você fez, mas se é uma memória que tem alguma memória afetiva, se tem um sentimento, se algo te impactou, muito difícil você esquecer. Alguns dizem que só se você sofreu algum trauma aí é que você pode esquecer. Fora disso, você vai se lembrar. Então, perdoar não é esquecer do ponto de vista de memória. Você vai lembrar. Então, ok. Se não é esquecer, o que é perdoar? Perdoar não é ficar remoendo o que aconteceu. Perdoar é você ter a lembrança, mas aquela lembrança te impactar emocionalmente muito menos do que impactava. Perdoar é você não ficar repetindo o que fizeram com você. É aquilo que alguém diz que é vencer o ciclo da repetição
contínua. E dependendo do caso, perdoar é abrir mão da mágoa, da vingança, da retaliação. Perdoar é decidir não estacionar sua vida naquele incidente. Você sabia? Quando eu não perdoo, eu estaciono a minha vida naquele incidente. Você conhece pessoas, por exemplo, que sofreram uma ofensa muito grande? Imagina alguém que teve um filho assassinado. Ele pode simplesmente estacionar a vida dele naquele incidente, né? E ele ficar a vida toda, os próximos anos, ele não viver, a não apenas repetir o que ele vivenciou, para ele se libertar daquele ciclo. Pessoas assim, pessoas, por exemplo, que foram enganadas, foram injustiçadas, elas param a vida, estacionam a vida naquele incidente, naquilo que aconteceu. Agora, perdoar então, é você decidir não estacionar sua vida naquele trauma, naquilo que lhe trouxe tristeza. Então, perdoar não é esquecer nesse sentido, mas é não estacionar a sua vida naquele incidente. Outra questão, perdoar não é negar a dor. Quando o assunto é dívida, é ofensa, principalmente de alguém querido que te ofendeu, porque nós nos ofendemos proporcionalmente ao amor que nós temos. Se alguém estranho lhe causou uma ofensa, talvez os efeitos sejam momentâneos, mas se alguém a quem nós amamos, não é assim que acontece com a sua vida? Se alguém próximo, alguém que você não esperava, então marca a sua vida. Agora, perdoar não é negar a dor. Quando o assunto é dívida, nesse sentido de pecado contra você, de perdão, não existe essa história assim, não foi nada. Não adianta dizer assim, não foi nada. Não adianta negar que sabe, parece aquele menino que quer mostrar que está crescendo, ele sofre uma dor muito grande, mas ele nega. Ele fala assim, não doeu. Está na cara dele, não doeu. Não existe essa história, não doeu. O caminho para a cura implica necessariamente em reconhecer assim, doeu. E dependendo do caso, sim, doeu muito. Mas sobrevivi e vou superar isso. Não é negar a dor. Um dos passos para a experiência do perdão é você reconhecer a dor e você lidar com essa dor, você processar essa dor na sua vida. Se ela fica lá escondida, negada, ela aparece de outra maneira, inclusive com doenças psicossomáticas. Em último lugar, nesse aspecto de introdução sobre o que não é perdoar. Perdoar não é apagar ou remover todas as consequências do ato. Vou repetir, perdoar não é apagar todas as consequências do ato. Deixa eu falar sobre isso aqui muito cuidadosamente, para que ninguém diga assim que o pastor disse. Então vou explicar. O que significa isso? Significa que atos têm consequências. Por exemplo, você pode ter um funcionário que lhe roubou na sua empresa, e ele veio e depois pediu perdão. Você o perdoa. Você pode mandá-lo embora? Inclusive por justa causa? Pode. Ah, mas não perdoou? Perdoou. Mas naquele momento, você pode optar, não, eu vou dar a ele uma nova chance, ou entendo que ele quebrou a confiança e que não dá mais, e vou. O perdão é uma coisa, o ato, a consequência é outra. Há casais que enfrentam crises no relacionamento e que há um perdão, mas eles não restabelecem um relacionamento, e nós temos que respeitar isso. Então, eu quero dizer a você que perdoar não significa remover completamente as consequências. Eu quero dizer, o que você remove é a vingança. Então, se alguém fala assim, eu estou mandando o funcionário embora por vingança, eu não perdoei. Mas se eu entendo que ele não está em condições de, naquela função, estar ali, o que eu vou fazer? Imagine, por exemplo, vamos pensar aqui num caso extremo. Coloquei aqui o exemplo daquela família que teve o filho assassinado pelos seguranças da empresa. Você acha que depois marcarem um jantar de comemoração, de celebração da amizade? Não, queridos, toque a sua vida. Eu não desejo a vingança, se acerte com a justiça e eu vou tocar a minha vida. Então nós temos que entender que muitas vezes o perdoar não significa remover algumas consequências naturais. Há relacionamentos que não podem ser estabelecidos nas condições anteriores. Talvez você tenha aqui ex-amigos. Ah, pastor,
Ex-amigos. Porque em algum momento houve uma ofensa muito grande e ele teve que tocar o caminho dele, você tocar o seu, mas você já não cobra mais aquilo. Estão me entendendo nesse aspecto? Porque muitas vezes a gente acha, até porque que volta tudo, logicamente, vamos imaginar, quando alguém decide ter um relacionamento, manter o relacionamento, tem que voltar ao normal. Normal. Não pode voltar e dizer assim, não, agora eu vou ficar te cobrando. Mas alguns relacionamentos, algumas situações, por exemplo, que você vem e fala assim, não, você vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha vida, porque nesse momento nossos caminhos se separaram. Nós temos casos bíblicos até nesse sentido, nós conhecemos casos ministeriais de pastores em igrejas, cada um, olha, nós temos filosofias diferentes, vai para um lado, eu vou para o outro, mas há perdão e não há mágoa. Nós temos casos aqui em Campinas, igrejas que se dividiram, e depois eles, na verdade, refizeram o relacionamento, a comunhão, mas as igrejas não voltaram a ser uma só, a divisão foi feita, não tem como voltar. Mas não há mais mágoa um contra o outro. Então, lembrar disso, para que a gente saiba o que não é perdão. Agora, você tem dificuldade em perdoar? Tem dificuldade em perdoar? É fácil perdoar? Alguém vai falar assim, é fácil perdoar? Não é. Mas eu quero dizer, seja bem-vindo ao clube das pessoas normais. Porque todos nós temos, em certa medida, dificuldade em perdoar. E o nosso irmão Pedro, nas Escrituras Sagradas, ele que nos ensina tantas coisas, hoje vai nos ensinar também, por meio da palavra de Deus, numa conversa com Jesus, que o diálogo de Pedro com Jesus, ou de Jesus ali com Pedro, indica que Pedro provavelmente tinha sérios problemas com essa questão de perdoar. Principalmente ele que era pavio curto. E eu quero ver com você um texto, lá em Mateus capítulo 18. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus, porque essa conversa de Jesus com Pedro, ela é reveladora. Mateus capítulo 18. Para você entender o contexto, Jesus acabara de ensinar como agir quando um irmão peca contra você. Jesus ensinou o caminho bíblico. Isso é importante você saber. Qual o caminho bíblico quando existe alguma rusga, algum problema com o meu irmão? Primeiro, o que eu faço? Eu procuro e falo para ele, abro o meu coração dizendo assim, olha, eu me magoei com você, ou você errou contra mim. Se ele te ouvir, negócio fechado, acabou. Se ele não te ouvir, e é algo sério, traga um outro irmão, fala assim, olha, eu queria que você fosse testemunha, eu tenho que acertar a situação com esse irmão. E só se esse irmão não te ouvir ainda, esses dois, você leva o assunto para a igreja. Ele está dizendo assim, que casos em que o relacionamento não pode estar interrompido e que você tem que usar o caminho de você e ele, você e mais um irmão para te ajudar, e só a intervenção da igreja em último caso. Nunca comece pelo outro irmão. Não, primeiro você conversa direto com aquele irmão que pecou contra você, ou contra quem você pecou. Nós falhamos muito, a gente fica magoado, vai contar para um terceiro. Não, esse é só o segundo passo. E se é para esse terceiro, é para ele ajudar você a resolver. Não é para contar, para você ter um aliado, dizendo assim, não, aquele irmão faz isso mesmo. Ele fez comigo também. Não tem jeito. Não é assim. Primeiro você procura, meu irmão, olha, nós fomos salvos para ter comunhão. Tem um problema aqui que está me incomodando, vamos acertar. Não acertou? Um outro irmão e só a igreja. Jesus contou isso de maneira direta, simples, e se nós seguirmos, seremos muito melhores no relacionamento. Jesus fala isso. E aí Pedro faz uma pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7. Pedro aqui, queridos, é interessante, os rabinos diziam que se você pecasse ou perdoasse 3 vezes o irmão, você estaria já numa posição de alguém muito piedoso, misericordioso. A pergunta de Pedro, ela é reveladora. Até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim, eu devo perdoá-lo? Mas a resposta de Jesus é desafiadora. Jesus fala, Pedro pergunta assim, até 7. Pedro dobrou, 3, 6, 7, até 7. Pedro fala assim, Jesus fala assim, Pedro, você é um modelo mesmo, hein? Então, Jesus fala assim, não digo até 7, mas até 70 vezes 7.
E aí Jesus nos conta uma história que eu passo a ler agora, em Mateus capítulo 18, você pode acompanhar comigo. É a história daquele homem, daquele servo que não tem o coração perdoador. Então, o versículo 23 começa essa história. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então este chamou à sua presença e disse-lhe: servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E irado, entregou aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Vamos orar. Deus de amor, mais uma vez, nós pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração por meio dessa história repleta de significado e lições para nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Depois da pergunta de Pedro: até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7. Jesus responde que até 70 vezes 7. E aí, Jesus nos conta a história que é conhecida como a parábola do credor incompassivo, e que eu uso aqui numa outra definição, que em algumas traduções a Nova Almeida usa como título seguinte: a parábola do servo que não queria perdoar. Parábola é uma história que mantém um certo grau de realidade, não é uma mera ficção, mantém contato com a realidade e que ilustra as verdades espirituais. Jesus contou uma história assim bem incrível, possível, que você se identifica. Algo que pode acontecer e podia acontecer naquela época como hoje. Pessoas que têm dívidas. Então, isso é Brasil aqui então. Então, pessoas que têm dívidas. Ele conta então história, vamos lembrar? Lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, perdoa o quê? As nossas dívidas. E Jesus agora conta a história e fala do pecado contra o irmão como sendo uma dívida. A história é muito simples, mas eu quero que vocês olhem para os números. Um rei resolve acertar as contas com seus empregados, pessoas que trabalhavam para ele e que alguns deles provavelmente tinham pedido alguns empréstimos, e era hora de pagar. O primeiro lhe devia 10.000 talentos. Talento era a moeda da época. Para ter uma ideia, vejam só, o que é um talento? Um talento, ele devia 10.000 talentos. Um talento é o equivalente a 6.000 diárias de um trabalhador. Então, dá para calcular aí, 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Então, só para dizer assim, é uma fortuna. Então, porque é 10.000 talentos, um talento só vale 6.000 denários, 60 milhões de denários. O que ele faz? Ele chega, chama o servo para acertar a conta, o servo se ajoelha e pede tempo, fala assim: me dá um prazo, eu vou pagar, tudo te pagarei. Minha pergunta é: a dívida é pagável? Impagável. E ele até não está mentindo, está tentando dizer assim: eu vou pagar a dívida, me dá um tempo. E aí diz que o patrão teve misericórdia dele, e a misericórdia se revelou como ele perdoou, rasgou a promissória, está perdoado. Não mandou executar a dívida. Tá? Porque, na verdade, a história nos conta que o patrão ameaçou de até
colocar sua família como escravos. E ele clama por misericórdia e o patrão perdoa. Quando ele sai dali todo contente, quem não sai contente sabendo que não tem mais dívida? Milionária. Ele sai, entendeu? O Ciro prometeu que ia tirar o nosso nome do SPC, não ganhou a eleição, então você dá um jeito. Acho que o Haddad vai prometer. Entendeu? O fato é, queridos, que ele falou, está perdoado, e ele saiu feliz, mas ele saiu feliz, mal saiu da presença do patrão, do rei, encontrou um companheiro ali de trabalho, que devia quanto? O que diz o texto aí? 100 talentos, não é isso? Devia 100 denários, devia 100 denários. Então vamos ver aqui, primeira dívida impagável, e essa aqui, vejam só, 100 denários, um talento corresponde a 6.000 denários, ele não devia nem um talento, devia 0,016, entendeu? Ou seja, hoje, vamos usar o real aqui, é como se ele estivesse devendo 60 milhões e foi perdoado, esse devia 100 reais. E ele, diz a Bíblia, que ele pegou o seu companheiro pelo pescoço, sufocava, dizendo, paga tudo que você me deve. E ele disse a mesma coisa, olha, tem paciência comigo, eu vou pagar. Mas ele não, ele mandou executar a dívida. Só que os outros companheiros de trabalho viram a cena. E na hora ficaram indignados. Por que ficaram indignados? Porque sabiam da história. Ele saiu de lá com um prêmio da Telecena, agora encontram que deve 100 reais. Agora, essa dívida é pagável ou impagável? Pagável. Ele devia o equivalente a 100 dias de trabalho, 3 meses e pouco de trabalho. Mas ele não perdoou. E aí diz a Bíblia que o rei, ouvindo essa história, ouvindo essa situação, achou que isso era inconcebível, mandou chamá-lo de volta e disse assim, você é um servo mau, eu lhe perdoei aquela fortuna, e você devia perdoar o outro. E você não perdoou. Pegou, jogou na prisão, diz a Bíblia, você vai sair daí só quando pagar tudo, e ele foi lançado aos carrascos, aos atormentadores. Para você a história está clara? O que está ensinando para a gente? A história é clara. Quem é esse rei? É Deus. Quem é esse servo? Eu e você. Quem são os conservos? Qualquer irmão seu. Quem são os carrascos? São os efeitos colaterais do não perdão. O que é a dívida daquele primeiro servo, milionária? É a dívida que eu tinha para com Deus, você tinha para com Deus por causa dos nossos pecados. O que é a dívida daquele conservo? É o pecado do seu irmão contra você, que por maior que seja, não chega aos pés do seu pecado contra o Senhor. O primeiro é uma grande soma, o que nós fizemos contra Deus. O segundo é uma soma muito menor, o que o irmão faz contra nós e que eu faço contra o irmão. Queridos, essa é a história. O que essa pergunta de Pedro e essa resposta de Jesus nos ensinam sobre o perdão? E eu quero compartilhar com você hoje 3 lições, já que perdão é absolutamente essencial para a saúde espiritual, emocional e física de cada um de nós. Além do mais, é uma das decisões que eu tenho que tomar para viver o verdadeiro cristianismo. Primeiro lugar, esse texto nos ensina sobre a atitude perdoadora. Quando Pedro é fantástico, quando ele pergunta, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? O que ele está tendo em mente? Ele está perguntando o seguinte, Jesus, é o seguinte, até quanto eu tenho que ficar engolindo sapo? Até quando eu tenho que levar desaforo para casa? Senhor, quando que eu posso puxar a espada? Quando que eu posso resolver no braço? Quando que eu posso me vingar? Porque cansei de ser um sujeito legal. Quando? Ele está perguntando, ele quer saber qual que é, eu quero cumprir o essencial. E ele propôs 3 vezes, falou assim, depois eu vou retaliar. Mas, ele até fala assim, 7 eu posso aguentar. Mas Jesus diz assim, não, Pedro, a grande questão não é o quanto eu perdoo, eu tenho que pedir ao Senhor que me dê uma atitude de perdão, um coração disposto a perdoar.
Nessa questão do perdão, não adianta querer entrar no limite legal, porque perdão não é questão de limite legal, mas de coração perdoador. Sabe o que nós vamos pedir para Deus hoje? Nos dá um coração perdoador, porque as ofensas virão. A grande questão é, eu tenho um coração perdoador, ou como Pedro, eu quero saber quantas vezes eu aguento, a partir daí eu cobro a dívida. Quanto eu devo suportar? Pedro queria impor, tanto com boa intenção. Agora, nós não temos que ficar contando quantas vezes perdoamos alguém. Jesus está nos ensinando que o perdão é ilimitado, a questão é a atitude perdoadora. Quando nós criamos uma atitude perdoadora, até nós nos ofendemos menos. Nós nos ofendemos tanto com algumas pequenas coisas, tem coisas que nos machucam, mas outras são tão pequenas, sabe por quê? Porque como Pedro, a gente sempre está querendo cobrar o outro, sempre está querendo colocar um limite, mas quando há uma atitude perdoadora, nós mudamos a nossa postura. Então o texto nos ensina, é preciso ter uma atitude perdoadora, perdoar é um estilo de vida. Agora, como é que eu desenvolvo essa atitude perdoadora? E aí a segunda lição nos fala sobre isso. Jesus nos fala que nós vamos desenvolver uma atitude perdoadora quanto mais nós refletirmos sobre o perdão que Deus nos conceder. E aí é verdade a frase, errar é humano, perdoar é divino. Então, quando você perdoa, meu irmão, minha irmã, você perdoa porque a atitude de Jesus está no seu coração. Perdoar, talvez pequenas ofensas seja até natural, mas perdoar no dia a dia é uma postura que é dada por Deus, e eu só aprendo a perdoar quando eu reflito, quando eu coloco a minha vida, eu diria até que eu encharco a minha vida, que eu permeio a minha vida numa reflexão sobre a graça de Deus. Essa parábola, ela tem números tão discrepantes, tão distintos um do outro, para mostrar 60 milhões é a gravidade do seu pecado para com Deus. R$100 é o pecado do irmão contra você ou de você contra alguém. Nós só aprendemos, desenvolvemos atitude perdoadora quando nós refletimos com mais frequência na graça de Deus, o que Ele fez por nós. Os nossos pecados, o meu e teu pecado, meu irmão, são aquela dívida impagável da parábola. Agora, quando eu olho para a grandeza do amor de Deus, que eu digo que é impagável, porque Jesus teve que morrer em nosso lugar, nós aprendemos a viver com o coração mais perdoador. É um aprendizado. Aí ele diz, é dívida. É exatamente isso. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém peca contra nós, ou nós pecamos contra alguém, nós estabelecemos uma dívida. E uma dívida não paga fica nos perturbando, fica lembrando, tem memória. Mas ele diz aqui, quando eu reflito na graça de Deus, a partir de um coração alegre, grato, esperançoso, eu me disponho com mais frequência a rasgar a dívida. Aliás, a Bíblia diz que o perdão, que a salvação, é quando Jesus rasgou o escrito da dívida que estava contra nós. Só é possível, é um processo, nós sermos mais perdoadores, refletindo na graça de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas vamos lembrar aqui, lembre que o primeiro movimento não é nosso, mas é de Deus. Quando eu peço que o Senhor perdoe, parece que eu estou dizendo assim, sim, perdoa porque eu já perdoei. Não, ele está dizendo para o Senhor, Senhor, olha, eu vou perdoar porque o Senhor já me perdoou. Porque Ele fez o primeiro movimento, Ele nos perdoou. Em Efésios 4, ele diz aqui, perdoando-vos uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3, suportando-os uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei vós também. Pastor Craig Groeschel, que pregou uma série com esse tema cristão ateu, ele fala, e isso é verdade na nossa vida, que nós cristãos ateus, ou quando agimos como ateus, somos capazes de racionalizar e apresentar várias justificativas, tantas quantas forem necessárias para evitarmos o perdão. Não é verdade? Por exemplo, alguém diz assim, não, se ele vier pedir perdão, eu perdoo. Que é outra falácia também. Você perdoa procurando ou não, você perdoa. Se a pessoa vai te pedir perdão,
Mas nós somos capazes, na nossa postura, de apresentar inúmeras justificativas para dizer assim, o porquê eu não perdoo. Talvez Pedro dissesse assim, eu não perdoo Jesus porque eu perdoei ele ontem, ele fez a mesma coisa hoje. Uma eu perdoo, duas não. E quem disse que isso é justificativa? Certo? Quantas vezes já prometeu para Jesus ou para Deus que você não ia pecar, aquele mesmo pecado e pecou de novo? E com que cara você já apareceu diante de Deus pedindo perdão? Não estou dizendo que as nossas lutas, as dívidas, pessoas contra nós, as mágoas que nos causam, são pequenas coisas. Eu só quero dizer que o caminho para perdoarmos consiste em nós encharcarmos a nossa vida, permearmos a nossa vida, refletindo sobre a graça de Deus. Só a graça de Deus é que realmente nos faz perdoadores. Perdoar, o texto está nos dizendo, é cancelar a dívida. Perdoar, meu irmão, é não querer que a pessoa sofra. Perdoar é oferecer graça e compaixão. Perdoar é praticar a misericórdia e não a justiça, porque a justiça é de Deus, é praticar a misericórdia. Perdoar é uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. É uma escolha consciente. Eu gosto de uma expressão que diz que perdoar é você se livrar desses torturadores. E aí, a terceira lição desse texto nos diz que o preço do não perdão é muito maior do que o preço do perdão. Verdade? O preço do não perdão, que parece grande demais, é muito maior do que o preço do perdão. Diz o texto que ele foi lançado aos torturadores, carrascos, verdugos, atormentadores. Ele está dizendo que decidir não perdoar, quando eu digo decidir, porque nós podemos estar às vezes em processo, pelo menos com compromisso de perdoar, porque, vamos lá, existe um tempo, às vezes você foi magoado, você ainda está processando a mágoa para depois perdoar, é natural esse processo. O problema é quando eu digo assim, não irei perdoar, não quero perdoar, nós nos lançamos à tormenta, aos atormentadores, à falta de paz. Toda pessoa que decide não perdoar, vive atormentada. Que torturadores? Da raiva, da amargura, das doenças. Hebreus fala, nenhuma raiz de amargura, não permita que nenhuma raiz de amargura brote, contamine a você e contamine a muitos. E aí eu já preguei sobre esse assunto dizendo que a amargura, que é aquele perdão que não foi liberado, começou com uma frustração, uma decepção, virou mágoa, virou raiva, virou ódio, virou amargura. Ela contamina o seu coração e contamina quem está ao seu lado, porque a pessoa amargurada só fala nesse assunto. Eu vou dizer a você, meu irmão, eu como pastor fico muito triste quando pessoas estão vivendo há 30 anos atrás ainda, em um incidente que lhe aconteceu, por maior que tenha sido, por mais duro que seja, um casamento que terminou, uma sociedade que acabou, um patrão que o traiu, alguém que o frustrou, um pai que magoou, mas ele está naquele tempo, ele está sofrendo os verdugos. Nós temos que nos libertar disso, dessa amargura, desse ódio, para sermos felizes. O perdão, as pesquisas indicam, reduz os problemas de saúde, promove bem-estar. Não perdoar mantém a pessoa num ciclo constante de mágoa, de amargura, de raiva, que faz mal à saúde. Jesus não está dizendo que perdoar é fácil. Não está dizendo. Ele só está dizendo que é a coisa certa a fazer e é o melhor para a nossa vida. Queria que você aqui me dissesse, alguns irmãos, quem aqui já passou pela experiência de pedir perdão para alguém ou de perdoar alguém e imediatamente sentir um tremendo bem-estar? Alguém já passou por isso? Já passou por isso? Nós já passamos por isso. Você perdoou, ou você pediu perdão, que é outra coisa libertadora, porque há pessoas que também que são os causadores do mal, não, estão atormentados porque não pediram perdão. Eu costumo dizer, tem muito perdão pedido pela metade. Então vejam só, quem foi ofendido tem que sentir a dor da ofensa, processar.
porque depois você se liberta. Quem ofendeu tem que sentir a dor de ter ofendido. Porque quando isso acontece, há libertação. Porque quando eu venho pedir perdão, ou eu sou aquele que perdoou, eu sou libertado. Eu realmente, Cristo tira isso do meu coração. Esse processo é uma libertação. Jesus não está dizendo que perdoar é fácil. Mas Ele está dizendo que é a coisa certa a fazer, que faz bem para a nossa vida, que não há saúde emocional sem perdão. Como diz a Wanda Assunção, escrevendo um artigo, que ela fala sobre a questão do perdão, que é um doce remédio para algo que é amargo, que é a dor que a gente sente. E ela fala o seguinte, ela diz, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Isso é perdão. Perdão é isso, é você libertar um prisioneiro. Hoje eu imaginei que não perdoar é como você pegar uma algema, colocar em quem te ofendeu e prender você. Então tira a algema daqui e deixa só na mão dele, por favor. E depois ele pode se libertar também. Perdoar, Wanda Assunção diz, é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Mas o perdão é o instrumento de Deus para impedir que nós vivamos no passado e passamos a viver no presente com expectativa de um grande futuro. Se você não lida com a ferida como deve, ela pode se tornar algo muito pior. Ressentimento, mágoa, amargura, mas você daqui a pouco não estará só ferido, mas estará também ferindo. Como diz o apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 10, verso 8, que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é aquele que você usa para perdoar, que ele consegue libertar você daqueles registros de pecado. Você elimina pela graça de Deus. Quero dizer a você, meu irmão, que perdão é ilimitado. Essa conta 70 vezes 7, e aí para você não se alegrar dizendo assim, não, eu tenho 490, ele diz 7 vezes ao dia. Nós, pessoas, não importa, você vai perdoar. Está dizendo apenas que é atitude. Perdão é atitude. Perdão é atitude. Perdoar não é algo natural. Perdoar é algo sobrenatural, mas também é algo que não é opcional na vida cristã. E se nós desejamos viver a vida cristã plena, saudável, abençoadora, vida livre, nós podemos pedir que o Senhor produza milagre em nossa vida. Eu quero dizer a você que eu tenho aprendido que o perdão exige de nós duas posturas. Primeiro, um coração sensível. Em segundo lugar, coragem. Coração sensível para ouvir a voz de Deus, que sempre vai nos dizer assim, perdoe, lide com isso, libere. Coração sensível para ouvir a voz de Deus, que diz assim, perdoa como eu perdoo. Capacidade de ouvir o Espírito Santo. Coragem para estender a mão. Coragem para ir lá e conceder perdão. Porque, na verdade, nós, ao ficarmos com a dívida na mão, quando nós ficamos com aquela cobrança na mão, isso nos dá uma certa segurança. Quando eu vou lá, entrego a dívida e rasgo a dívida, eu volto, eu quito essa dívida, eu liberto a pessoa e eu já não tenho mais desculpas para justificar qualquer ato na minha vida de mágoa, de ressentimento, de amargura, porque eu entreguei. Rasguei, não dá para cobrar de novo, você já entregou. Então tem que ter um coração sensível à voz do Espírito, tem que ter coragem para perdoar, eu diria, coragem para pedir perdão. Pedir perdão exige muita coragem, coragem para deixar o passado ser passado, coragem para ir seguir adiante. Em Lucas capítulo 17, quando Jesus fala da ideia de perdão, é o texto paralelo a esse, correlato a esse que eu li para vocês, no evangelho chamado um texto sinótico, um texto que fala do mesmo assunto. Quando Jesus fala desse desafio do perdão, sabe qual é o pedido dos discípulos para Jesus? Você se lembra? Quem se lembra? Depois Jesus falou sobre perdão nessas condições. Ele falou assim, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Talvez a primeira oração hoje que nós temos que fazer, quando o assunto é perdão, é, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu tenha coragem de perdoar. Aumenta a minha fé. E eu quero terminar dizendo o seguinte para você, meu irmão. Creio em Deus e me disponho a perdoar.
E nós vamos hoje orar pedindo que o Senhor nos dê um coração perdoador. Por onde começar? Eu quero dar aqui algumas sugestões para você. Primeiro, hoje à noite temos que agradecer a Deus pelo perdão de Deus na cruz. Queria que você saísse daqui hoje lembrando o seguinte: você devia 60 milhões para Deus e Ele não cobrou. Ele não cobrou. Ele rasgou a dívida. Você prometeu pagar, mas Ele sabia que você não ia pagar, não tinha condição, Ele rasgou a dívida. Agradeça pelo perdão que Ele nos concedeu, sendo nós pecadores. Segundo lugar, pense agora a quem você precisa pedir perdão. Porque o nosso coração começa a criar um estilo de coração inclinado para perdoar, quando nós também nos vemos como pecadores. Na verdade, nós somos mais perdoadores quanto mais nos enxergamos como pecadores. Muitas vezes nós achamos que não pecamos contra o outro, somos egoístas, somos orgulhosos, e não temos essa humildade. Em primeiro lugar, sai daqui, eu e você. Eu amo Paulo, porque Paulo diz o seguinte: Cristo morreu pelos pecadores, do qual Ele é o principal. Ele fala assim, do qual eu sou o principal. Diz Paulo. E cada vez que eu leio esse texto, eu penso o seguinte: se Ele é o principal, eu não sei o que eu sou. Eu vou ter que dar um jeitinho, encontrar uma palavra que venha antes de principal. Não tem no dicionário, entendeu? Tem que ser antes aí, porque ele fala assim, eu sou o principal, eu me reconheço como pecador, e nós nos reconhecemos como pecadores, não para afetarmos a nossa autoestima, mas para encontrarmos nosso verdadeiro valor em Cristo Jesus. Somos pecadores amados por Deus, mas eu sou o pecador principal. A quem você precisa pedir perdão? Pessoas que você, peça o Espírito Santo, tem pessoas que você tem magoado? Pessoas que você tem falado mal, traiu a confiança, agiu com ingratidão, foi injusto, perdão começa aí. Tem alguém? Senhor, mostra-me, eu quero ir lá pedir perdão, porque eu não agi como o Senhor agiria, eu me vejo como pecador, e aqui que machuca pessoas também. A quem você hoje precisa pedir perdão? Se não tiver ninguém, amém. Se tiver alguém, amém também. Vai lá e peça perdão, porque o Senhor quer trabalhar nisso. Em último lugar, a quem você precisa perdoar? Pode ser uma ferida recente, uma ferida antiga, que cicatrizou, mas está doendo ainda, está cauterizada ali, pessoa que lhe decepcionou, lhe fez mal, mas você hoje pode também gozar da bênção que vem do Senhor do perdão. Coração sensível e coragem para perdoar. Eu creio em Deus e me disponho a perdoar. Eu digo me disponho a perdoar porque eu poderia escrever essa frase de maneira mais longa. Eu creio em Deus, me disponho a perdoar e eu preciso do Senhor, da tua graça para perdoar. Porque perdão é algo sobrenatural. Mas da nossa parte, Senhor, eu me disponho. Dá-me um coração perdoador. Eu queria orar por você agora. Queria que você baixasse sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao Senhor esse perdão grandioso que Ele nos concedeu, uma dívida impagável, que custou a morte do seu Filho por nós na cruz. Como nós temos cantado aqui tantas vezes, pela cruz sou grato, pelo preço que pagou. Meus pecados suportou por nós na cruz. Então, pela cruz eu sou grato, uma dívida impagável Ele perdoou. Agradeça ao Senhor por essa bênção. Segundo lugar, tem alguém a quem você precisa pedir perdão? Pedir perdão é libertador. Todos nós pecamos, é inescapável. Falhos como somos, nós às vezes somos ingratos com alguém, magoamos alguém, não somos sensíveis a alguém, falamos mal de alguém, incompreendemos alguém, mas não tem coisa mais linda do que chegar e dizer assim, meu irmão, me desculpa, me perdoa, eu falhei com você, me perdoa por ter sido naquele momento tão ríspido, tão rude. Se o Senhor falou ao seu coração, procura ainda hoje alguém, esta semana sem falta, diz assim, eu quero pedir perdão. Quero dizer que não tem experiência melhor do que a experiência de reconciliação. Mas mais ainda, que é uma questão seríssima, quem você precisa libertar por meio do perdão? Porque eu quero dizer a você que você é o que é o prisioneiro.
Talvez a pessoa, ela já até está tocando a vida dela, mas você que está presa a ela hoje, a quem você precisa perdoar por um ato cometido contra você. E talvez tenha doído muito, mas o Senhor também quer libertar essa dor e quer sarar. O Senhor sara. Peça ao Senhor agora também isso e faça esse caminho de reconciliação esta semana. Eu vou pedir apenas você, é um ato de fé importante. Se você hoje à noite tem alguém a quem você quer pedir perdão, ou a quem você precisa perdoar, eu quero apenas que você levante uma de suas mãos e abaixe. É um ato para Deus, dizendo: Senhor, eu vou fazer essa semana. Tem alguém? Pode baixar, amém. Pode baixar, amém, 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 amém. Se Deus está falando no seu coração que eu tenho que procurar alguém essa semana, pedir perdão ou perdoar, só erga a sua mão, pode baixar, lá na galeria também, vários irmãos. É um ato de fé dizendo para Deus: eu estou aqui, Deus, hoje me dispondo a perdoar, mas eu estou saindo dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor vai fazer. Eu quero terminar a semana aqui, voltar no próximo domingo, com a alegria de um coração leve, que gosta do seu perdão. Mais alguém? Se tem mais alguém, último momento, levante a sua mão, vou orar por você. Alguém a quem você vai pedir perdão, alguém a quem você vai perdoar. Há mais alguém? Amém. Nós vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar por essa história tão clara para todos nós, tão inspiradora, que nos coloca diante da oportunidade, da decisão de perdoar ou não perdoar, mas que pelo poder do teu Espírito nós escolhemos perdoar. Perdoar em obediência à tua palavra, perdoar em benefício daquele que é o ofensor, perdoar para a nossa saúde espiritual, emocional e física, perdoar porque o perdão nos liberta, perdoar porque o perdão é algo que vem do Senhor. Mas hoje à noite, irmãos e irmãs aqui levantaram suas mãos dizendo: nós queremos pedir perdão ou perdoar alguém, nós queremos quitar essa dívida essa semana, mas eles precisam da ajuda sobrenatural do Senhor, porque o perdão é algo divino. Da mesma maneira, Pai, quero te pedir agora, no final dessa oração, nos dá um coração mais sensível, mais perdoador, nos dá um coração mais bondoso, para que nós ofendamos menos, magoemos menos, que os nossos relacionamentos sejam mais marcados por suportarmos uns aos outros e até evitarmos essas situações desagradáveis de conflitos. É a tua graça e é para isso que o Senhor nos ensina. Como diz o apóstolo Paulo: vivendo sem amargura, sem ira, nem cólera, mas cheios de amor um para com o outro. Permita que esta comunidade, a Igreja Batista do Cambuí, e as famílias aqui representadas, sejam comunidades perdoadoras, que impere o teu perdão, que o perdão seja algo natural, por causa do teu poder sobrenatural. Em nome de Jesus, e para a tua glória nós oramos. Amém, Senhor, amém.